A carteira rendeu 229,65% acima do Ibovespa no mês de maio. Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a carteira de investimento aqui no canal da Clear Corretora. Hoje iremos trazer o histórico de rentabilidade da carteira no ano, comentar um pouco sobre o mês de maio e trazer as atualizações para o mês de junho. Então fique conosco aqui nesse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e também deixe seu comentário sobre o que você achou da carteira para este novo mês. Como eu disse anteriormente, a carteira rendeu 229,65%. Ou seja, no mês a carteira rendeu 3,33% contra 1,45% do Ibovespa. No ano, o acumulado, estamos batendo o Ibovespa por muito, tá? A rentabilidade total da carteira até o final do mês 5 é de 23,94%, contra o Ibovespa, que performa em 13,44%. Isso significa uma performance de 178,12% acima do nosso índice de referência. Então aqui a gente consegue olhar o histórico da performance da carteira. Essa foi a performance da carteira no mês de maio. Aqui a gente tem final do mês de abril. Tem duas vezes abril aqui na tela, porque quando eu gravei o vídeo dia 29 de abril. Então finalizei a carteira e agora trouxe ela atualizada finalizando realmente o mês de abril. A gente tem o mês de março, a gente tem o mês de fevereiro e também o mês de janeiro. Olhando todos os meses do ano, teve apenas um mês que performamos abaixo do Ibovespa, que foi o mês de março. O Ibovespa rentabilizou 6,8%, contra a carteira que fez 3,72%. Agora vamos comentar um pouco sobre o momento econômico, tanto do Brasil quanto do cenário externo, para trazer um pouco mais do racional por detrás da seleção de cada ativo que compõe aqui a carteira. Vamos começar comentando sobre o cenário externo, principalmente sobre Estados Unidos e China. Todos sabemos que vivemos em um período de guerra comercial, e essa guerra comercial, ela impacta diretamente a perspectiva de crescimento global, porque nos referimos às principais economias do mundo, China e Estados Unidos. E não somente isso, Donald Trump intensificou a guerra comercial e os Estados Unidos também entrou em conflito com outros parceiros, como o México, como o Canadá, como União Europeia. Então, ainda veremos desdobramentos sobre essa questão, sobre a guerra comercial. Eu digo isso porque olha a notícia que saiu no final do mês de maio. Justiça dos Estados Unidos derruba tarifas globais impostas por Donald Trump. A decisão da Corte de Comércio Internacional afirma que a Casa Branca utilizou de forma indevida uma lei de emergência para justificar a adoção de tarifas contra praticamente todos os países. Então, a Corte norte-americana revogou as tarifas instaladas por Donald Trump. Donald Trump recorreu e conseguiu voltar atrás desta medida. Então, o que temos até então? Uma incerteza muito grande e uma certeza de volatilidade no mercado quando sai qualquer notícia correlacionada com a guerra comercial. Então, quando a gente olha para o cenário externo, a gente tem incerteza sobre quais serão os efeitos na economia real, o que o Fed vai fazer em relação à taxa de juros norte-americana, Trump vai levar adiante as tarifas implementadas ou vai buscar algum acordo comercial? Então, até tivermos respostas sobre essas perguntas, eu vejo que o mercado pode trabalhar ainda com uma certa volatilidade. E quando se tem uma menor perspectiva de crescimento global, o Brasil também acaba sendo impactado. Bom, mas continuando falando sobre os Estados Unidos, a gente se aproxima agora da super quarta, decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. A super quarta acontece no dia 18 de junho de 2025 e a gente tem uma incerteza gigantesca sobre o que irá acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos e o que irá acontecer com a taxa de juros no Brasil. Portanto, dado todo esse cenário de elevado nível de incerteza, a carteira do mês de junho, já antecipando para vocês, vai ser uma carteira com um beta menor do que o Ibovespa, ou seja, uma carteira mais defensiva. Quando eu me refiro a um beta menor do que o Ibovespa, o que representa o beta? O beta é
a variação que um ativo tem em correlação com o Ibovespa. Então, se um ativo tem um beta 1, significa se o Ibovespa subir 1%, esse ativo também irá subir 1%. Agora, se ele tem um beta de 0,5, o Ibov sobe 1, ele sobe 0,5. Se o Ibov cai 1, ele cai 0,5%. Então, são empresas mais maduras que tendem a ter uma menor volatilidade. Então, foi esse o racional por detrás da seleção dos ativos para o mês de junho. Então, para finalizarmos os comentários sobre o cenário externo, trago mais uma notícia para vocês que diz o seguinte: Trump diz que é extremamente difícil fechar um acordo com Xi Jinping. Ou seja, o mercado nesses últimos dias estava com uma expectativa de um possível acordo entre China e Estados Unidos. Dado a notícia que saiu no dia de hoje, fica muito difícil acreditar em um possível acordo nesse curto prazo. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Agora vamos falar sobre o Brasil. O que está acontecendo com o nosso país? A gente está com dificuldade em equilibrar as contas públicas. Temos uma meta fiscal para o ano de 2025. Essa meta fiscal, ela orbita no equilíbrio das contas públicas, ou seja, trabalhar o ano no 0 a 0. Temos uma margem de 0,25 de superávit e 0,25 de déficit. Só que, no mês de maio, o ministro Haddad viu que as contas públicas estavam longe de chegar próximo da meta fiscal e foi necessário trazer maiores arrecadações. Essas arrecadações, o governo achou interessante trazer a medida do aumento do IOF. Entretanto, não foi visto por bons olhos por parte do mercado e também o Congresso acabou barrando essa medida por parte do atual governo. Então agora temos um impasse sobre o que o governo vai fazer para buscar uma maior arrecadação. Lembrando vocês que precisamos bater a meta fiscal de equilíbrio das contas públicas. Então temos de buscar de qualquer forma essa nova arrecadação. Ministro Haddad disse o seguinte: vou aguardar o final de semana para divulgar essas novas medidas com mais calma e com aprovação do presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Então o mercado está ansiosamente aguardando para ver quais serão essas novas medidas e até mesmo com uma certa preocupação. E o porquê dessa preocupação? Bom, saiu na data de hoje que o governo Lula tem uma desaprovação de 57%. E essa desaprovação atinge um novo pico. Ou seja, qual que é o receio então do mercado? De que essas novas medidas fiscais sejam medidas mais populistas, não sejam medidas estruturantes, não sejam medidas que venham auxiliar o nosso país a ter um equilíbrio de contas públicas que perpetue durante alguns anos. Então, muita atenção em como que vai sair essas medidas fiscais, porque, ao meu ver, as medidas fiscais e a política monetária no Brasil, a decisão da taxa Selic, são os fatos mais relevantes para o mês de junho e, ao meu ver, são os fatos que irão ditar a performance do Ibovespa durante esse mês. Como a gente tem um elevado nível de incerteza, assim como temos no cenário externo, mais uma razão para a gente adotar uma carteira um pouco mais defensiva. Já falamos sobre o cenário econômico Brasil, cenário econômico externo, agora entraremos nas regiões de preço e falaremos sobre a performance do Ibovespa. O seguinte, eu quero mostrar o histórico do Ibovespa praticamente no século XXI. Rapidamente, então o que a gente tem? A gente teve aqui de 2002 a 2008 um período de alta para o nosso Ibovespa, uma alta que durou aí praticamente 6 anos. Após isso, a gente teve o crash nos Estados Unidos, né? A queda toda praticamente voltou em V, então o ano de 2009 foi marcado por uma volta muito rápida e desde lá, 2010 até 2016, o mercado ficou congestionado em uma leve queda. Depois a gente teve um período estrutural de nova alta para o Ibovespa, que durou 2016 a 2020, até que veio a pandemia, o mercado caiu praticamente 50% e voltou na mesma intensidade. Portanto, o período pós-pandêmico do Ibovespa se encontra dentro de uma consolidação que perpetua praticamente 4, 5 anos. Só que essa consolidação ela tem uma peculiaridade, que é o seguinte:
Ao longo desses anos, a gente teve algumas tentativas de renovação de topo histórico, mas que não nos levaram a entrar em uma tendência de alta. Pelo contrário, fez um alargamento do topo e devolveu todo o movimento. Então, vou trazer aqui exemplos para vocês. A gente tinha esse topo histórico em 2021, foi renovado no meio do ano em 4,76%, mas não nos fez entrar em uma tendência de alta, devolveu todo o movimento. Aconteceu também uma renovação de topo histórico aqui no final de 2023 e início de 2024, renovando o topo histórico de 2021 em 2,34%, mas também não nos fez entrar em uma tendência de alta. Aconteceu em meados de 2024 também e agora acontece em 2025. A pergunta que fica é a seguinte: esse rompimento de topo histórico que se deu em 2025 é para entrarmos em um período estrutural de alta ou vai ser novamente um movimento de alargamento do topo histórico e voltar para dentro do range de congestão? É essa a pergunta que precisa ser respondida. Quando a gente dá um zoom para a gente olhar os últimos períodos, a gente percebe que o Ibovespa está consolidado dentro dessa região desde o final de 2023, com uma certa LTA no seu topo, tá? Essa LTA aqui, no qual eu passo o mouse em cima para vocês. E agora a gente tem o quê? Olhando somente o mês de maio. Aí eu vejo uma preocupação e por isso que eu menciono vocês uma carteira um pouco mais defensiva. Olhando a estrutura gráfica do Ibovespa, o que a gente tem aqui? Um topo duplo formado. E um topo duplo formado, segundo a análise técnica, é um movimento de reversão da tendência. Então, se a gente perder a mínima desse candle 97, que foi o candle do caos do aumento do IOF, eu vejo que a gente pode vir para uma correção mais profunda. E essa correção mais profunda, ao meu ver, poderia vir buscar exatamente este nível de preço, que é a região dos 129.490. Se a gente traçar um fibo da mínima do Ibovespa no ano até seu topo, a gente percebe que essa região que se encontra exatamente os 50% da pernada e é uma região, olhando o histórico do Ibovespa, de extrema relevância. Olha a quantidade de topos que aqui foram formados. Então, é isso que eu vejo para o Ibovespa, tá? Eu imagino que a gente possa vir para um movimento de correção, até porque se a gente for puxar o gráfico mensal do nosso Ibov, estamos aí praticamente há 3 meses em altas no nosso Ibovespa, e se for olhar de mínima a máxima esses 3 meses, eles representaram uma alta de 15%. Então, eu vejo que abriu espaço para uma possível correção e, por isso, a gente selecionou ativos mais defensivos para a carteira no mês de junho. Agora vamos falar sobre os ativos selecionados para a carteira no mês de junho. Só tivemos apenas uma troca esse mês. Quando a gente olha a rentabilidade dos ativos no mês de maio, praticamente todos os ativos performaram no cenário positivo. Taesa e Suzano ficaram próximo do seu 0 a 0 e Caixa Seguridade ficou bem negativa, caiu 6,05%. É o ativo no qual vamos tirar da carteira, e ela saiu da carteira por quê? Porque ao longo desses últimos anos, desses últimos meses, Caixa Seguridade apresenta muita dificuldade em romper a região dos 15,60, R$16 e se manter acima desse nível de preço. Houve algumas tentativas de renovação de topo, mas que não nos levaram a entrar em uma tendência de alta. Então, por isso que o ativo acaba saindo, além que tivemos uma mudança de padrão. Então, aqui a gente tinha uma LTA no ano de 2025 e essa LTA foi rompida. Ou seja, eu vejo que Caixa Seguridade pode ter um movimento de curto prazo um pouco mais vendedor e por isso tiramos ela da carteira do mês de junho. E o ativo que entrou no lugar é a nossa querida Klabin. Klabin vem sofrendo muito no ano de 2025, mas acredito que, dada a queda que o ativo apresenta no ano, o valuation começou a ficar extremamente atrativo. Além de ser um ativo mais defensivo, um ativo com beta abaixo de 1, e quando a gente olha a análise técnica, eu vejo que a gente tem uma reação compradora aqui e se o mercado acelerar seu movimento comprador, a tentativa de um pivôzinho de alta querendo ser acionado. Então, é isso que eu vejo para a Klabin, galera. A expectativa segue otimista para a empresa no médio e longo prazo, assim como no curto. Porque se entrarmos em um momento de estresse, o dólar pode disparar. O dólar disparando auxilia as empresas exportadoras, como no caso de Klabin. Então,
esse foi o racional por detrás da seleção desse ativo. O resto dos ativos se mantém os mesmos da carteira do mês de maio, ou seja, continuamos com Taesa, Sanepar, Equatorial, Copel, Vibra, TIM, Suzano e Soja compõem a carteira para o mês de junho. Preciso falar o seguinte com vocês. A minha expectativa é de que o mês de junho seja um mês de correção para o nosso Ibovespa. Eu já selecionei ativos de beta baixo, que representam ativos de menor volatilidade. Então aqui a gente tem uma coluna que representa o beta de cada ativo. Só temos uma ação com beta acima de 1, que é o caso da Vibra, que eu vejo a Vibra em uma estrutura gráfica ainda de uma tendência de alta. Então por isso mantivemos o ativo em carteira. Só que, o que eu quero dizer para vocês? E aí é perfil de investidor aqui. Estamos com uma performance no ano de 23,94% contra 13,44% do Ibovespa, ou seja, 10,5% acima do Ibov. Até o mês atual, nem o CDI performou 10%, ou seja, estamos com uma margem muito confortável acima do Ibov. Podemos manter a carteira e seguir sempre com os ativos selecionados ou temos a possibilidade também de montar um hedge para a carteira. E aqui eu vou ensinar para vocês como montar rapidamente esse hedge. Bom, a gente tem aqui os betas das ações, eu já encontrei esses betas na internet, tem um site específico para isso, deixei aqui na tela para ficar mais fácil para vocês. Do outro lado, a gente coloca quanto cada ativo representa na carteira. Como cada ativo nosso selecionado tem o mesmo percentual, então a gente tem 9 ações dentro da carteira, 9 dividido por 100, cada ativo representa 11,11%. Nesse caso, a gente faz o quê? A gente multiplica o beta pelo percentual do ativo na carteira. E aí a gente encontra este número aqui. E aí, simplesmente, a gente soma todos esses números e encontramos o beta da nossa carteira. Ou seja, o beta da carteira do mês de junho é 0,6288, abaixo de 1. Ou seja, em teoria, se o Ibovespa cair 1%, a nossa carteira tende a cair 0,6%. Então, por si só, já é uma carteira mais defensiva. Quem quer ser um pouco mais conservador pode vir a montar esse hedge. E aí, como que a gente faz? Bom, já sabemos o beta da nossa carteira. Imagina que o capital alocado na sua carteira é de R$10.000. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega o valor, divide pelo valor do Ibov neste momento. O Ibov neste momento se encontra em 133,91. Então, a gente divide pelo Ibov 133,91. Dividimos esse valor encontrado pela cotação atual do BOVA11, descobrimos que, se quisermos montar um hedge para essa carteira no valor de R$10.000, é necessário a gente vender 46,96 contratos do BOVA11 para hedgear a carteira. Deixo a observação para vocês. Hedge pode ser feito com BOVA11, com put ou também com índice futuro. E aí você precisa encontrar o ativo que melhor funciona para você. E a observação final, não existe um hedge perfeito, tá, galera? Por que isso? Porque, por exemplo, Taesa tem o beta de 0,42, mas se sair um fato relevante e ela oscilar no mês, tiver um dia oscilando 7, 8%, o beta do mês já vai ser muito diferente do que foi os últimos 5 anos. Por isso que a gente diz, não existe o beta perfeito, aqui é uma tentativa de aproximação. Então, é isso que eu trago para vocês, galera, essas duas possibilidades, ou seguir a carteira só íntriga, ou seguir a carteira e montar um hedge para que a oscilação próxima, para que a performance da carteira fique próxima do 0 a 0, com a expectativa de que o Ibovespa venha para um mês de correção. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, compartilhem o vídeo e deixem também seu comentário sobre o que achou dos ativos selecionados para o mês de junho. Para quem quer mais informações, acesse o blog da Clear Corretora. Valeu e até o próximo vídeo.